Bom, gente, não tem como a gente iniciar toda essa discussão sem falar especificamente do que é método de alfabetização. A gente tem no Brasil uma confusão gigantesca com relação a essa nomenclatura e por esta razão nós precisamos deixar muito claro o que de fato se configura como método, né? Método de alfabetização é tudo aquilo que trabalha desde o nosso princípio alfabético, que é a conversão letra-som, até realmente o princípio ortográfico, a compreensão de texto, a produção de texto, ok? Então, inúmeros materiais são vendidos com esta proposta de método de alfabetização, mas é importante que a gente tenha essa análise crítica para a gente saber diferenciar o que de fato se configura como então um determinado método. A partir do momento que o construtivismo veio para o Brasil, a gente teve uma confusão muito significativa com relação a isso. E nós temos hoje 3 métodos de alfabetização, que são os métodos mais conhecidos e mais difundidos na prática educacional. São eles o método tradicional, o método fônico e o método multissensorial, ok? Nessas 3 abordagens, a gente vai ter características e particularidades muito individuais, e é claro que eu vou iniciar falando do método tradicional, que ainda é o método, né, que mais se propagou no Brasil e que de fato é o método mais consolidado, e eu não estou aqui para dizer qual método é melhor e qual método é mais eficiente. Eu acredito muito que quando você tem domínio e conhecimento sobre aquele método, ele vai ser muito bem feito e ele vai trazer os resultados que vocês esperam, né, que nós esperamos, e por esse motivo eu só quero deixar bem claro, na verdade, as características específicas de cada um deles. Então, quando a gente pensa no primeiro método, que é o método tradicional, a gente já conhece, né, um pouco sobre ele. A gente sabe que no método tradicional o aluno ele tem um papel, né, um pouco mais passivo nessa aprendizagem, então o professor ele acaba sendo o grande protagonista desse processo, sendo que ele é o transmissor do conhecimento, né? E no método tradicional a gente tem uma hierarquia em que esses conteúdos são oferecidos. Então, principalmente, né, pensando no ponto de vista da alfabetização, a criança ela primeiro conhece as vogais, depois ela vai adquirindo conhecimento das consoantes, depois das famílias silábicas, da produção de frases, da produção de textos, né? Então existe toda uma organização e uma hierarquia pela qual esses conteúdos são oferecidos, ok? Então as aulas são mais mecânicas, o aluno ele pouco participa desse planejamento escolar do professor, ele pouco participa da escolha desses conteúdos, ok? Mas pensando desse ponto de vista, principalmente da questão do aluno ser protagonista ou não, a gente sabe que ainda assim, por mais que a gente teve inúmeras mudanças, né, e modificações no nosso sistema educacional, o aluno ainda tem essa presença um pouco menos marcada ainda em sala de aula, né? E no método tradicional, a gente tem uma subdivisão em categorias, tá? Desse método, no que se refere à alfabetização. Então, a gente vai ter 3 categorias importantes, que são os métodos tradicionais analíticos, sintéticos e os mistos, ou também chamados globais. Dentro dessa categoria e dessa divisão, se a gente for parar para pensar no método analítico, o próprio nome já está dizendo, né? Vamos fazer uma analogia à palavra análise. Então, na análise eu pego todo e eu vou analisando partes por partes. Então, é aquele método em que a criança, ela primeiro aprende uma palavra, vamos dizer assim, e aí esta palavra, ela vai ser dividida em unidades menores. Então, eu vou trabalhar primeiro a palavra, né? A construção e a visualização da palavra, para que depois essa criança, ela vai identificando quais são as sílabas que compõem essa palavra, quais são os fonemas que compõem esta palavra. No método sintético, então de novo fazendo uma analogia à palavra, sintético vem de síntese, então eu vou pegar as minhas partes menores, as minhas unidades menores, e aí eu vou trazer, né, esse contexto mais geral, ou seja, esse todo. Então primeiro eu vou ter contato com os fonemas, para que depois eu conheça as sílabas e comece a fazer a formação, né, de um fonema com outro para a formação de sílabas, e aí depois realmente eu consigo chegar na construção da palavra, na construção da frase,
frase, do texto e etc. Então os dois eles são bem distintos, né? E vai variar muito, principalmente pensando em como que o professor vai apresentar todo esse conteúdo para esse aluno. Quando a gente vai para o método global ou para o método misto, né, como pode ser chamado, a gente tem uma junção dessas duas abordagens. Nessa junção das duas abordagens, a gente só tem um problema, que é o seguinte: no Brasil, as escolas elas têm autonomia para escolherem o método que elas vão utilizar, né, de alfabetização, mas a gente não tem uma regulamentação muito específica, embora a gente tenha, claro, a BNCC, e antes a gente tinha também os PCNs, os RCNs. O fato das escolas terem oportunidade, terem essa autonomia para escolherem esses determinados métodos, acaba fazendo com que cada professor faça do seu próprio jeito, né? Então a gente tem uma diferença entre fazer uso desses dois métodos ao mesmo tempo e fazer aquilo que a gente geralmente faz, principalmente dentro da escola pública, às vezes por falta de recursos, por falta de investimento docente. Esses professores eles acabam fazendo aquilo que é possível fazer dentro das condições que se tem. Então nem sempre a gente vai contar com um material didático de qualidade, nem sempre a gente vai ter apoio da nossa gestão, nem sempre a gente vai ter uma impressora, nem sempre a gente vai ter papel na escola. Então a gente vai utilizando as ferramentas que a gente tem, os recursos que a gente tem, e vai fazendo aquilo que dá, né, como é possível. Então isso acaba trazendo algumas consequências para a alfabetização desses alunos, porque existem algumas salas, algumas turmas, algumas escolas, alguns municípios, alguns estados que vão acabar se destacando um pouco mais com relação a isso, porque a gente não tem, né, uma diretriz que seja específica desde a escola privada até a escola pública. Talvez por esse motivo a gente tenha uma desigualdade tão significativa com relação a isso, ok? E aí depois, saindo um pouco desse método, né, tradicional, só para a gente conhecer um pouquinho do método fônico. No método fônico, diferentemente do método tradicional em que a gente apresenta o nome das letras, no método fônico a gente vai apresentar o som das letras, e vai ser a partir do som dessas letras que a criança vai ter uma ideia da formação, né, de todas as palavras, de todas as sílabas, de todas as frases. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, quando a gente pensa no método tradicional e a gente vai ensinar para a criança, por exemplo, como ela vai escrever a palavra sapo, ela sabe que a palavra sapo vai ser composta pelas letras S, A, P, O, ou O, melhor dizendo, né? Quando a gente vai para o método fônico, a criança, por mais que ela aprenda, claro, né, o nome da letra, o foco vai ser no som, então ela precisa entender que para a formação da palavra sapo, ela vai fazer uso das letras, ou melhor, dos sons S, A, P, O. E a junção desses fonemas é que se constitui na palavra sapo, tá? Quando a gente pensa no método fônico, o método fônico ele vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e nas escolas. É um método que é muito utilizado, inclusive, na alfabetização de crianças com transtornos específicos de aprendizagem, crianças com deficiência intelectual, pelo fato da estimulação auditiva, da estimulação sonora, e principalmente, né, para superar alguns obstáculos que antes eram encontrados no método tradicional, principalmente quando a criança tinha que escrever uma palavra com um dígrafo, um encontro consonantal principalmente, e aí a criança não sabia como resolver um problema, sendo que eu fazia mais de 2 sons, né? Ou seja, eu representava com mais de 2 letras. Então, no método fônico, para a criança é mais perceptível essa identificação desses sons por conta de todo o repertório que a gente oferece para esse aluno. Então, ele vai entender que uma determinada letra, ela tem inúmeros sons. Então, quando a gente apresenta, por exemplo, o som J, ela vai entender que para ter esse som, para representar esse som, a gente pode fazer uso do G e do J. Ou a gente pode usar, por exemplo, o som S, e vai entender que para representar esse som a gente pode utilizar as letras S, letra C, letra C cedilha, XC, SC, 2 S. Então a gente tem várias representações para um único som. Quando a gente vai para o método multissensorial, o nome já está dizendo, né? A gente vai trazer como principal pressuposto a ativação de várias áreas sensoriais. Então a gente tem 5 áreas sensoriais que são ativadas no momento dessa aprendizagem. Então todo o conteúdo que é oferecido para a criança
o professor vai fazer o possível para poder ativar essas vias sensoriais. Então a gente vai utilizar a audição, a gente vai utilizar a visão, a gente vai utilizar o tato, a sinestesia, a estereognosia. E quando o método contempla essas 5 áreas sensoriais, então a gente realmente, de fato, vai ter um método multissensorial. E no Brasil a gente tem uma dificuldade na percepção desse método multissensorial para métodos multimodais, porque nos métodos multimodais a gente tem a ativação de 4 ou menos áreas sensoriais, e no método multissensorial a gente vai ter a ativação então dessas 5 áreas sensoriais. Então esse tipo de método é muito utilizado na alfabetização de crianças com TEA, com síndrome de Down e com outras deficiências e síndromes, porque pela repetição e pela ativação, né, de mais vias sensoriais na hora da aprendizagem, a gente tem como consequência uma facilidade muito maior de que a criança consiga se recordar daquele conteúdo que foi trabalhado. Então por isso que é um dos métodos hoje que tem mais evidência científica na alfabetização dessas crianças.